vou chamar o pastor Adolfo para vir, porque daí eu já vou orar e ele já vai ficar aqui, tá bom? O Ivanete está aí também. Você que está em casa não está vendo, mas o Ivanete está aqui. Então ele vem aqui, nós vamos orar e daí ele já vai ficar livre para pregar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estar em Tua casa. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Pedimos ao Pai por esses pedidos que foram feitos, Senhor Deus. Nós clamamos por eles, ó Pai. Pessoas enfermas, pessoas recuperando de cirurgia, o irmão Genésio na sua consulta, pela irmão Wesley, irmã Risa e o Theo, lá na outra América, onde esse furacão vai passar, que o Senhor os guarde, e também outras pessoas, ó Pai, de lá, que elas possam, Senhor Deus, não virem sofrer maior dano físico. O dano material talvez venha, mas o Senhor é o Deus dos milagres e pode conter isso. Nós contamos, Senhor Deus, com a Tua graça e misericórdia. Pedimos agora pelo pastor Adolfo, obrigado por ele estar aqui, pedimos pela mensagem, pedimos pela irmã Ivanete, o tratamento que ela veio fazer, e clamamos ao Pai que o Senhor abençoe o ministério lá em Santa Etelvina. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você, pastor. Está ligado já aí? Eu acho que já está. Tá, então eu vou tirar o meu daqui. Tá bom. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui, né, rever, né, porque ainda considero aqui uma casa nossa, né, um lugar especial no nosso coração, né, temos muito carinho, né, e afeto para essa igreja, temos enfrentado os nossos desafios, né, lá em Manaus, né, com o calorzinho básico que faz lá, né, então o pessoal estava contente a semana passada que estava mais fresco, estava fazendo uns 33 graus, né, então estava um bocado mais fresco que estava nas semanas anteriores, né? Que estava no termômetro estava uns 39, 40, né? Mas eu acho que estava mais, né? Acho que o termômetro estava enganado, porque estava muito quente. Mas graças a Deus, né? Esse período agora recomeçou as chuvas lá, então está bem melhor. Graças a Deus, né? A nossa igreja tem trabalhado firme, né? Nós temos desenvolvido os trabalhos não somente em Santa Etelvina, que é um bairro na periferia de Manaus, né? Nós ficamos na zona norte, né? Mas não é como São Paulo, né? Que São Paulo você vai fazer uma viagem do centro até aqui a zona sul, são horas de viagem, né? Dependendo do dia, né? E lá é 20 minutos até você sair do centro, 20 num dia normal, né? No trânsito aí vai demorar mais. Mas graças a Deus, lá nós temos desenvolvido o trabalho naquele bairro, a igreja tem crescido, se desenvolvido, nós estamos, alguns trabalhos já fora da cidade, né? Nós temos no município vizinho de Iranduba, nós já iniciamos 2 congregações pequenas, né? Elas estão firmes, né? Os irmãos estão trabalhando, e temos um irmão também que agora ele está no Maranhão, né? A gente começou um trabalho também lá agora no Maranhão, já há 2 anos, indo para 3 anos, né? Acho que é isso, já nem faço conta mais, porque as coisas passam tão rápido, mas nós temos o trabalho, o irmão Francisco Simeão, ele tem dirigido um trabalho, ele está começando bem devagarinho, já tem um grupo de pessoas, praticamente toda a família dele, assim, mais próxima, né? A mãe, irmã, sobrinhos, o pessoal mais próximo já está na igreja, graças a Deus. Temos alcançado algumas famílias, né? E graças a Deus o trabalho tem funcionado, né? E é um irmão bastante trabalhador, né? Ele voltou, né? Na verdade ele se converteu em nossa igreja, fez o discipulado, virou uma liderança na igreja, e agora ele, como pastor, ele está tentando alcançar, né, seus amigos e familiares naquele local. E tem sido muito, muito legal de ver, porque ele é um trabalhador. Então ele de manhã vai lá, planta o arroz, né? À tarde prepara estudo, à noite, né? Fazendo grupos nos lares. Então, graças a Deus, o trabalho tem se desenvolvido de uma maneira muito legal, e a gente fica muito contente de saber, né, que Deus opera onde quer que seja. Nós estivemos lá. Esse ano eu não fui, né, nem o ano passado, que acho que foram os outros pastores da nossa igreja que foram, e graças a Deus o pessoal está muito animado, né, bem interessado em aprender, e um lugar muito receptivo para o Evangelho, né, porque as pessoas abrem as portas, falam, vem, né,
E a gente vai, né? Porque enquanto estão abrindo portas para a gente, e recentemente um senhor, né, que ele estava lá, eles estavam contando que a família dele já estava frequentando a igreja, mas ele trabalha em colheitas aqui no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, Goiás, onde tiver colheita, ele vai trabalhar, né? Então, ele fica um período de 6 meses fora e retorna. Aí ele retornou e falou, não, agora eu quero o culto na minha casa, né? Mais de 40 pessoas foram lá assistir o culto, né? Então é muito legal, né? A gente vê o evangelho se desenvolvendo em outros locais e sabendo que é Deus quem dirige todas essas coisas. E graças a Deus nós estamos assim trabalhando juntos, né? Mais recentemente a gente começou com esse trabalho no Maranhão. Nós começamos a trabalhar juntos, porque dada a distância, né, é bem difícil de dar assistência, visitar com frequência, né? Então nós temos estudado juntos a palavra de Deus, né? Então nós fizemos uma agenda comum, né? Já há algum tempo, que nós estudamos juntos o texto que cada um vai estudar no domingo à noite, né? Então a gente se reúne, né, online mesmo, né? Porque dada a dificuldade, mas a gente se reúne online, prepara os textos, organiza, né, os aspectos, né, faz todo o estudo bíblico, faz a organização e cada um, né, prega na sua congregação, na sua igreja. E graças a Deus esse trabalho tem se desenvolvido bem. O irmão se sente apoiado nesse sentido, porque nós trabalhamos juntos, e o irmão da igreja local se sente apoiado e o contato sendo semanal. E a gente faz também assim, né? A gente não somente estuda junto, mas um escuta a pregação do outro, né? E aí a gente sempre tem um feedback e tenta melhorar cada vez mais, né? E é muito legal ver o desenvolvimento, né, do irmão no Evangelho, na palavra. E só para fechar essa história, né? Recentemente, acho talvez um pouquinho mais de um ano, o pastor Fabiano, que todos conhecem, né? Um irmão na fé, ele entrou na nossa agenda, né, e mais o pastor Edson, lá de Foz do Iguaçu. Então, a gente está um grupo bom de pastores, que estamos toda semana juntos, né, seguindo a mesma agenda. Né, e a agenda da nossa semana hoje, né, seria estudar o texto de Romanos, capítulo 11, dos versos 33 a 36. Né. Eu estou em desvantagem, né, porque a gente estudou ontem, né, e eu vou pregar hoje. Né, e eles vão ver a minha pregação hoje e vão pregar domingo. Né, então, eu vou estar em desvantagem em relação a eles, mas é sempre bom, porque a gente trabalha junto e a ideia é sempre um apoiar o outro naquilo que for necessário para que as igrejas sejam edificadas. E muito importante falar isso, que às vezes aquele que vai para um lugar distante pregar o evangelho, é muito difícil ele se sentir sozinho, né? E muitas vezes eles se sentem sozinhos. Então, a gente tem essa preocupação de, juntos, trabalharmos com o mesmo propósito para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vamos estudar hoje é Romanos, capítulo 11, dos versos 33 a 36. Nós colocamos aqui como tema, né, chamados para glorificar a Deus. Então, esse texto é um texto muito interessante e ele conclui uma grande seção, né, do livro de Romanos. Então ele vai trazer, né, porque essa sessão que nós estamos estudando, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, ele meio que chega num ponto ali, o ápice ou a conclusão desse trecho. Mas também, ao mesmo tempo, ele está concluindo uma série de ideias que ele veio desenvolvendo desde o capítulo 1 de Romanos, né, e aqui ele chega no ponto, no ápice da história, e basicamente ele encerra uma sessão daquilo que é a teoria, né, aspectos a respeito do conhecimento de Deus e do Evangelho, para iniciar uma sessão prática. Né? Então, ele é um texto de transição, né, e também é chamado de uma doxologia. Tá bom? Então, vamos lá. Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Né, aqueles que puderem ficar em pé, vamos ler juntos esse trecho. Começa assim. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oremos. Santo e amado Deus, nós te agradecemos, porque podemos juntos te buscar, conhecer cada vez mais a Ti através da Tua palavra. Te pedimos que nessa noite, Senhor, possamos aplicar os nossos corações e que pelo Teu Santo Espírito possamos compreender as Tuas verdades. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor edifique, para que ela sejam instrumentos em Tuas mãos, para que o Evangelho seja levado a todos aqueles que ainda não conhecem, Senhor. É em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém, Senhor. Muito bem, podemos assentar, né? Aqueles que estão de pé. A carta de Romanos é uma carta muito especial, ela é uma carta muito bonita, em que ela realmente faz uma explanação a respeito do Evangelho, né? E ela trabalha e nos mostra com clareza que nós somos o alvo da graça de Deus, né? Então Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, nos fez alvos da sua graça, né? E pela ação de Deus, nós somos tornados filhos de Deus, né? Em essência, podemos dizer que nós somos alvos do amor de Deus. Então, nós fomos escolhidos por Ele e nós nos tornamos alvos do seu amor. Então, por assim dizer, nós queremos mostrar, né, e Ele mostra ao longo da carta de Romanos, que nós somos alcançados por Deus e que agora, uma vez que nós fomos alcançados por Deus, a identidade ela está em Cristo. Então, Ele é o que nos fortalece e nos dá a nossa identidade para uma nova vida. E quando nós chegamos nessa parte final, né, ao longo de todas as explicações a respeito de todos os elementos que se apresentam ao longo dessa carta, nós vamos perceber que há um longo caminhar, né? Uma imagem que eu conseguiria construir, né, que é como se a gente estivesse subindo uma montanha, né? Imagina você subindo a montanha e ele, ao longo dessa caminhada, ele veio explicando as verdades e realidades a respeito do Evangelho e partindo, né, em especial lá dos versos, o capítulo 1, versos 16 e 17, né, onde ele fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, não sei se os slides estão aí colocados, é que aqui eu só estou vendo números, né? Se puder me ajudar. Não, aqui do lado de cá eu não vejo, eu não sei o que vocês estão vendo. Não, só está aparecendo o horário. Não, só para mim me achar aqui, para mim não ficar perdido aqui. Me desculpa aí. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que há um caminhar, né? E ao longo desse caminhar, nós vamos perceber que essa escalada, onde ele parte da realidade do Evangelho, e ele vai chegando nesse ponto máximo, que são justamente esses versos, né? E, em especial, nos capítulos anteriores, né, onde nós estávamos olhando, principalmente a partir do capítulo 9, onde ele conclui esse trecho, mas ele está falando do livro como um todo, nós vamos ver que Paulo, né, começando lá no capítulo 9, ele tem uma preocupação a respeito do seu povo, Israel, né, e ele fala que ele tem uma profunda tristeza por causa do seu povo, que não se dobrou ao Evangelho. Então, nós temos a realidade que nossa identidade está em Cristo, e ao mesmo tempo ele fala da tristeza dele a respeito do povo de Israel, que não foi alcançado, ou que ainda, aquela parte de Israel que ainda não foi alcançado pela promessa. E depois, no capítulo 10, ele vai falando do desejo dele, porque a verdade é que ele gostaria que o povo dele se convertesse e se dobrasse diante de Deus. E aí, quando ele chega no capítulo 11, né, ele vem trazendo uma série de explicações para mostrar que, de maneira nenhuma, Deus rejeitou o seu povo, né, mas que Deus preparou uma parte de Israel para a salvação.
Então ele vai mostrando todas essas realidades, justamente porque havia um problema nessa igreja, né? O contexto mostrava que a igreja estava dividida. Havia o grupo dos judeus e havia o grupo dos gentios. Eles estavam separados e haviam ideias contrárias uns dos outros. Uns achavam que deveria ser de uma certa maneira, outros achavam que deveria ser de outra. Então havia uma divisão interna dentro daquela igreja, e essa divisão era a causa dessa carta, né? O motivo pelo qual Paulo escreve essa carta. Porque a igreja está desunida e ele quer trabalhar pela união, né? Então, os gentios, que durante um tempo ficaram sem os judeus, né? Porque com a expulsão dos judeus de Roma, durante um período pelo imperador Cláudio, né? Então, os judeus é que estabeleceram a igreja. E com o retorno deles, alguns anos depois, houve os conflitos. E é esses conflitos que Paulo está tentando resolver, né? Ele está na prisão, ele está preso, mas mesmo em prisões, ele se dispõe a escrever essa carta. E nessa carta, ele tenta estabelecer a realidade do Evangelho. E ele mostra com clareza, ao longo de todo esse livro, que não há distinção. Deus não faz distinção, nem entre judeu, nem entre grego. Todos fazem parte de uma mesma unidade, de um mesmo grupo. Todos são chamados pelo mesmo Evangelho. Só existe um método de salvação, não existe mais de um método de salvação. Então ele está lidando com essas realidades, né? E você vê essa caminhada com clareza à medida que você lê o livro de Romanos, e quando chega nesse ponto, né, ele faz, né, uma parada como que do alto daquela montanha, e ele vislumbra, né, toda a realidade do Evangelho. Então, tudo que foi ensinado, né? Então, agora pode avançar, agora eu estou vendo aqui, né? Então, pode avançar um pouquinho. Agora eu vejo alguma coisa do lado de cá. Então só para avisar aqui. Pode avançar o slide. Pode avançar. Oi? Agora vocês não estão vendo nada. É melhor pegar, né? Tá bom, então vamos lá. Muito bem, então, ao longo dessa caminhada, né, até o topo da montanha, ele vai mostrar, e nós devemos nos esforçar para compreender toda a realidade a respeito do Evangelho. E quando ele chega nesse ponto, ele vislumbra toda essa realidade que ele veio explicando ao longo de toda a carta, e diante desse cenário é que ele estabelece a nova realidade, né? E ele fala, né, profundidade das riquezas, né? Ele vai estabelecendo um louvor, um cântico diante de toda a verdade que foi trabalhada até agora, né? Está tudo fora de ordem, não tem problema não, eu vou esperar eles chegarem depois, né? Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é como ele estabelece isso, né, ao longo desse texto. Então, nos versos 33 a 35, ele vai mostrar a grandeza, a sabedoria e o mistério de Deus, né, como fundamento, né, ou como conclusão, né, para o que foi estabelecido nos capítulos 9 a 11. Né. Depois da segunda parte, nós vamos ver que seria a segunda parte seria o início do verso 36, né, a gente vai ver a poesia que ele está construindo, né, e ele vai ter uma conclusão da seção teórica dessa epístola, né, descrita de maneira poética, né. E, por último, a gente vai ver a questão, na parte final do verso 36, né, a exigência de resposta do ser humano, que diante da majestade do Evangelho deve viver para glorificar ao Senhor. Tá bom? Então, eu vou começar pela primeira parte, que é dos versos 33 a 35. Né? Então, vou olhar lá nos versos 33 a 35. Então, ele começa lá no verso 33. Ele fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo, ele, nessa
declaração, né, quando ele usa aquela expressão ó, ele está como declarando como é grande essa realidade, quão profundas são essas riquezas. Paulo expressa a grandeza, né, e a dimensão do plano de Deus para a eternidade, no sentido de o que Deus preparou para que nós pudéssemos desfrutar da eternidade. Ele louva a Deus, né? Então é uma expressão de louvor a Deus que o faz, né, declarar esse poema, né? Então ele vai colocando essa realidade. E ele vem falando a respeito das riquezas, né, a profundidade das riquezas daquilo que Deus deu a eles. Então, essa profundidade das riquezas, ele já tinha falado sobre isso lá no capítulo 2, verso 4, quando ele diz: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Né? Então, ele está respondendo a uma questão, e ele tem trazendo que essas riquezas, né, elas tratam da benignidade de Deus para conosco, a sua paciência e longanimidade, para que nós tivéssemos acesso à salvação, né, por meio da fé e do arrependimento, né? Então, ele vai falando a respeito dessas coisas grandiosas que Deus estabeleceu desde o princípio, assim como ele fala também, não somente aqui no livro de Romanos, mas como ele fala lá no livro de Efésios, né, que a respeito das riquezas da graça de Deus, né, em Efésios capítulo 1, verso 7, em que ele mostra que Deus nos dá coisas grandiosas por meio da sua graça. E na sequência, nesse mesmo verso, ele vai falar a respeito dos juízos de Deus, né? Quem seria capaz de compreender ou de conhecer o juízo de Deus, né? Eles não podem ser investigados completamente, ou seja, nós não temos a capacidade de perceber e de conhecer toda a profundidade a respeito dos juízos de Deus. Ele também explora a realidade de que os caminhos de Deus são inescrutáveis, ou seja, eles não podem ser compreendidos completamente pela mente humana. Uma vez que todas as coisas foram estabelecidas por Deus, a nossa mente ela é incapaz de reconhecer e conhecer toda a realidade a respeito da sabedoria de Deus, né? Então, o nosso conhecimento de Deus ele está além do alcance do ser humano, né? Por quê? Porque o Deus infinito, né, e a sua sabedoria infinita não pode ser alcançada pela nossa mente limitada, né, mas, né, é sempre importante entender que Deus, uma vez que nos chamou, Ele também nos deu a mente de Cristo. E por causa da mente de Cristo, que está inserida em nós, né, ou que habita em nós através do Espírito, é que nós podemos compreender. Mas ainda assim, né, a sabedoria humana e as palavras humanas jamais poderiam abraçar todo o conhecimento de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, né, nós podemos imaginar, né, quem será que poderia ter previsto, né, que Deus ia chamar de uma vez só, né, num único cenário, né, estaria Israel e os gentios, né, unidos na igreja do Deus vivo. Né, como? Né, ninguém planejou, né, ninguém seria capaz de ter planejado isso. Apenas o Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, poderia fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, né, nós podemos ver a grande sabedoria e misericórdia de Deus em seu plano. Porque o plano de Deus, né, na sua infinita sabedoria, Ele nos concede o Evangelho. E o Evangelho, ele estabelece o único método de salvação. A salvação só poderia ser alcançada pelo ser humano através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a realidade, né, da salvação nos é dada pelo Evangelho e ela é algo maravilhoso, né? E o destaque de Paulo é a grandeza do Evangelho, né, e o quão maravilhoso ele é, né, e como ele opera de uma maneira grandiosa a nós. Tem um salmo que eu gosto, né, Salmo 45, ele fala assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Então, essa é uma realidade a respeito do conhecimento de Deus, e o que Paulo está expressando é justamente essa grandiosidade das coisas que Deus estabelece. Muito bem, quando nós avançamos
né, nos versos seguintes, os versos 34 e 35, né, que deve estar lá no slide em algum lugar, nós vamos ver que ele estrutura, né, 3 perguntas. Né? Quando nós olhamos a primeira parte, né, o verso 33, nós vamos perceber que ele criou 3 pares. Né? O primeiro par é profundidade das riquezas. Né? Aí ele coloca tanto da sabedoria como da ciência de Deus. É o segundo par. Aí ele coloca um terceiro par de palavras. Né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então ele coloca esses pares, ele vai começando a estruturar o poema. E para esses 3 primeiros pares que ele estabelece, ele coloca 3 perguntas na sequência. A primeira pergunta é, por que... Perdão, acho que... Deixa eu ver se está certo aqui, parece que está diferente. Verso 34. Por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Né? Ou seja, quem compreendeu a mente do Senhor? Aí depois ele pergunta, quem foi seu conselheiro? A segunda pergunta. E a terceira pergunta, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Então nós vamos ver que o poema ele vai se montando, né, onde ele coloca os 3 primeiros elementos, né, nessa parte, e na sequência, né, ele estabelece essas 3 questões. Né? Então, essas 3 questões elas estão naturalmente associadas à parte anterior, mas a gente vai voltar a discutir isso mais para frente. Mas a primeira pergunta é, quem compreendeu a mente do Senhor? Né, ou quem foi seu conselheiro? Então, aqui, né, são citações de Isaías 40:13 e Jó 41:11. Né? Então, essas 2 primeiras perguntas, né, elas enfatizam a sabedoria de Deus e a conduta soberana dele, porque Deus é soberano e ninguém pode mudar ou questionar Deus. Né? Ninguém pode tornar Deus seu devedor em relação ao conhecimento ou ainda sobre a sabedoria. Então, é impossível você ver Deus como não tendo o conhecimento suficiente ou alguém tendo mais conhecimento do que Deus. Então, Deus é quem tem mais conhecimento, é Ele quem tem mais sabedoria do que qualquer outra criatura. Então, essa realidade se coloca aqui. E depois, a outra pergunta, quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Né? Então, você pode tentar o quanto você quiser, mas de maneira alguma você fará Deus devedor de você. Né? Então, nesse sentido, essa pergunta ela tem muito a ver com a questão dos judeus. Não há salvação pelas obras, só existe salvação por meio da fé. E na salvação por meio da fé, não há nada que eu possa dar que me faça merecer a salvação. Não há nada que eu possa recompensar a Deus para que eu seja merecedor da salvação. Então, por mais que eu seja bom, nunca matei, nunca roubei, ainda assim você é devedor. Essa que é a realidade. A gente nunca vai alcançar uma condição em que Deus nos deve. É muito pelo contrário. Nós somos sempre devedores a Deus. Porque Ele sempre nos dá mais do que nós somos capazes de devolver. Então, nesse sentido, né, você não pode dar mais do que Deus tem te dado. Ou seja, né, por mais que você fale, não, eu vou devolver a Deus aquilo que... Não, ainda assim vai ser menos, porque Ele nos dá muito mais. Ele nunca... Né, vai precisar pagar uma dívida para ninguém, ao passo que nós sempre estamos devendo. Né? Na pior das hipóteses, né, eu espero que ninguém deva cartão de crédito, essas coisas, né, mas o que Deus manda a gente dever é o amor. Né? E ainda assim a gente vai falhar, porque ainda assim nós falhamos no amor e na expressão do amor ao próximo. Mas é importante entender que Deus, Ele jamais deverá algo a alguém, a quem quer que seja. Né? Porque não há nada que possamos dar a Ele que Ele mesmo não nos tenha dado, infinitamente mais. Né? Então essa é uma realidade. Né? Por mais que eu faça, por mais que eu tente retribuir a Deus aquilo que Ele me tem dado, ainda assim o que Ele me dá é muito maior. E aí, quando nós prestamos atenção nesse texto, dos versos 33 ao 35, nós vamos perceber que há uma estrutura, né? Há uma estrutura de um poema, né? E é justamente a poesia, né? Que justamente essa poesia é a conclusão dessa sessão temática, né? E a primeira parte dessa poesia, ela é composta por esses três versos, né? 33, 34 e 35.
né? E é interessante que ele faz uma estrutura simétrica, né? E é muito próprio isso do poema judaico. O poema judaico tem essa característica. Então ele coloca lá na primeira parte, ó a profundidade das riquezas, né? Então ele está falando daquilo que Deus nos deu, né? E lá no último verso, no verso 35, ele fala, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, né? Então há um paralelo entre esses dois trechos, né? O primeiro trecho, a profundidade das riquezas, e lá embaixo, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Aqui mostra que Deus dá e ninguém pode dar a ele ou recompensar aquilo que ele nos deu, né? Então ele faz um paralelo entre a primeira parte e a última pergunta. Depois ele vai falar tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E aí você olha um pouquinho antes, na parte final, na parte B do verso 34, ele faz a pergunta, ou quem foi seu conselheiro, né? Ou seja, Deus é conhecedor de toda sabedoria, Deus é o detentor de toda a ciência, né? Quem poderia aconselhar Deus? A resposta, clara, ninguém. E aí depois, no centro, né, do poema, porque ele faz uma escadinha, acho que agora apareceu ali, né? Então ele faz uma escadinha, lá no centro ele coloca, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, né? E aí a pergunta, né, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou seja, o ser humano, e esse é o ponto central do poema, né? O ser humano é incapaz de compreender a mente de Deus. Ninguém poderia imaginar que Deus fez as coisas do jeito que Ele fez. Ninguém poderia imaginar a salvação que Ele havia preparado desde o princípio da criação para que nós desfrutássemos agora. Então, o centro do poema, ele aponta para a nossa mente, né? Não a nossa incapacidade de alcançar a mente de Deus. Ao passo que Deus, nesse poema, Ele mostra que Ele tem toda a sabedoria, Ele tem todo o conhecimento, Ele é quem faz justiça, é Ele quem concede salvação. E você jamais será capaz de entender os caminhos de Deus. Por outro lado, você é chamado a obedecer ou ser guiado pelos caminhos que Deus estabeleceu, né? Então, aqui é um ponto muito importante, porque nós devemos compreender que não é eu faço as minhas coisas do jeito que eu quero para agradar a Deus. Isso é impossível, né? Só existe uma possibilidade aqui. Deus estabelece os meios, os métodos e os caminhos, e a nós só resta uma opção, que é nos sujeitarmos àquilo que Deus estabeleceu. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? Porque nós não somos capazes, ninguém é capaz de compreender a mente de Deus. E o poema, né, ele também vai dar continuidade, né? E a gente vai ver que essa poesia, né, a conclusão dessa sessão teórica da epístola, ela é escrita de uma maneira poética. E o verso seguinte, o verso 36, ele vai justamente concluir a poesia, né? Porque ele vai falar, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. No sentido de que são palavras, ao mesmo tempo que elas são fáceis e simples de entender, né, de memorizar, né? Até uma criança poderia falar essas palavras tranquilamente, mas ao mesmo tempo elas são difíceis de você ter uma dimensão do que elas significam, né? E eu vou tentar trabalhar em cima dessas coisas, né? A primeira parte, né, porque dele, né? Dele são todas as coisas, né? Todas as coisas são dele, né? Então o evangelho veio de Deus, né? O evangelho nunca foi uma ideia do ser humano, né? Nós não dissemos, né? Eu ofendi a Deus e tenho que encontrar o caminho de volta para Ele, né? Jamais aconteceu isso, né? Ninguém fez isso. Na verdade, nós pecamos, nós estávamos distante de Deus, nós não conhecíamos os caminhos de Deus e Deus veio até nós e nos trouxe a salvação por Ele mesmo. Então não foi nós que buscamos a salvação, foi Ele que nos buscou, é Ele quem nos trouxe a salvação. Nós não procurávamos Deus e Deus nos procurou. Então essa realidade do Evangelho é tudo dele, né? Nós não temos um plano para voltar a Deus. É Deus que tem um plano para nos resgatar. Essa que é a realidade. Então, nós vivíamos de uma maneira espiritual, né, indiferentes, né? Nós vivíamos nesse mundo de uma maneira pecaminosa, fazíamos o que queríamos, andávamos do jeito que nós queríamos, né? Éramos donos do nosso próprio coração, né, mas escravos
dos nossos próprios pecados. Né? O livro de Romanos ele fala claramente isso, e justamente nesse ponto ele vai mostrando para a gente. Tudo é dele. É ele quem faz a obra de salvação, é ele quem estabelece todas as coisas. Né? Nós não nos importávamos, né? E mesmo que de alguma maneira a gente se importasse, ainda assim nós não alcançaríamos. Né? Nós não seríamos de maneira nenhuma nem inteligentes, nem sábios o suficientes para alcançar ou buscar a salvação. Então, a gente tem que entender que é tudo da parte de Deus, é tudo dele. Né? Mesmo porque foi ele quem criou todas as coisas e foi ele quem nos escolheu para sermos salvos. Ao mesmo tempo, todas as coisas são por ele. Né? O Evangelho nos foi dado por ele. Né? Não podíamos nos libertar dessa prisão sozinhos. Né? Nós não podíamos nos libertar do nosso próprio pecado, porque nós somos escravos do pecado. Né? Romanos 1 fala que Deus nos entregou as nossas paixões. Né? Então, nós somos entregues, somos escravos das nossas paixões, somos escravos dos nossos desejos. Nós queremos satisfazer o nosso coração. E na busca pela satisfação do nosso próprio coração, nós nos distanciamos cada vez mais de Deus. Então essa é a realidade, o pecado, né, o nosso egoísmo, né, nós vivemos de maneira egoísta. Né, esse mundo ele nos incentiva a sermos egoístas. Né, ele incentiva você a pensar só em você mesmo e não pensar no próximo. Né? Então, são frases, né? Viva a sua vida, aproveite esse momento, então, viva o seu egoísmo, é isso que o mundo prega. Só que o ser humano é escravo do seu próprio egoísmo. Ele é escravo, ele não consegue se libertar do seu próprio egoísmo, e o pecado, né, o egoísmo do ser humano é extremamente destrutivo. Né? Então, tudo isso, a salvação só pode acontecer porque Deus assim o quis, é por ele. Né? A grande obra de Jesus em nosso favor é por ele, e é por meio de Jesus que nós alcançamos salvação. Não é pelo nosso próprio esforço. Então não é porque eu sou obediente à lei, não é porque eu não mato, não roubo que eu vou alcançar a salvação. A salvação é toda a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É ele quem nos concedeu a salvação. Então é por ele, são todas as coisas. E todas as coisas são para ele. Então, o Evangelho é para ele. O Evangelho é para o louvor da sua graça, né? Como fala em Efésios 1:6. Né? É para o prazer de Deus que nós fomos alcançados. É para a alegria de Deus que nós, né, alcançamos salvação. Né? É para a satisfação dele, né, nos trazer salvação. E a nossa satisfação só pode ser uma. É trazer honra e glória a Deus. Porque essa deveria ser a nossa satisfação e esse deveria ser o alvo de nossas vidas. Porque se a gente olha a história da redenção desde o princípio, né, até o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus estabeleceu um propósito quando criou o homem. E só havia um propósito na criação, que o ser humano adorasse o seu Criador. Esse é o propósito da criação. Né, mas o ser humano falhou nesse aspecto. E uma vez que ele falhou nesse aspecto, ele é incapaz de adorar a Deus por si mesmo. Né? Ele está morto em delitos e pecados. Essa é a realidade. E aí, quando vem o Evangelho, o que acontece? Através da obra da redenção, agora, uma vez que eu fui salvo, né, o preço foi pago por Jesus Cristo, ele sofreu a ira que estava destinada a nós, para que nós alcançássemos salvação. E qual é a resposta que nós devemos dar a Deus, uma vez que fomos chamados e salvos por Deus? Adorar a Deus. Não pode ter outra resposta. Então, o alvo de nossas vidas, o propósito de nossas vidas, só pode ser adorar a Deus. Então, essa realidade, ele estabelece e por isso ele coloca, né, por ele, ou porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E aqui nós vamos ver a mesma estrutura do poema. Né? Então, no slide seguinte, né, você vai perceber que ele também divide em 3 partes. Né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Né? Então, ele estabelece também 3 elementos. E, naturalmente, aqui vai apontar, e daqui a pouco eu vou mostrar a estrutura do poema, como fica. Né? Ele fala que a exigência de Deus, né, é a glória a ele. Né? Que é justamente a parte final do verso 36, que ele fala: glória, pois, a ele eternamente, amém. Então, esse é o alvo do ser humano, a glória de Deus.
Então, não há palavras que sejam capazes de expressar todos os mistérios a respeito de Deus, isso é um fato, né? Mas, uma vez que Paulo, ele entende e tenta explorar e explicar toda a realidade do Evangelho, e ele expõe isso de uma maneira muito clara ao longo do livro de Romanos, só resta uma coisa a ele, uma vez que ele expõe toda essa realidade do Evangelho: é dar mais glória a Deus, uma vez que ele mostra toda a realidade e a verdade do Evangelho. Então, nesse sentido, é importante nós entendermos que cada vez que nós conhecemos mais a Deus, cada vez que nós compreendemos mais a verdade a respeito do Evangelho em nossas vidas, né, por menor que seja aquilo que eu compreenda, né, que à medida que nós conhecemos o Evangelho e a grandeza do Evangelho, só nos resta adorar ainda mais a Deus, porque essa é a resposta natural. Na medida em que nós conhecemos a Deus, nós acabamos adorando Ele cada vez mais, né? E aí, nesse sentido, nós vamos ver o poema, acho que é o slide seguinte. Deixa eu ver lá. Você vai ver que a estrutura ela acaba se casando, né? E você vai perceber que cada uma das partes do poema, eles apontam para uma realidade. Quando você olha a primeira parte, ele fala: ó profundidade das riquezas. Aí, lá no outro verso, nós vemos, ele aponta: quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? No início do 33, verso 35. E aí ele responde: porque dele são todas as coisas. Então ele vai apontando a parte final, né, do poema, e a gente consegue estruturar e ver, né, como ele construiu o poema, né? E o poema é em duas partes, mas elas se ligam, se conectam, né? E quando ele fala sobre as riquezas, da profundidade das riquezas da sua glória, ele está apontando para quê? Que todas as coisas são dele, tudo é dele. Tudo foi feito para o louvor da glória de Deus. Você foi criado por Deus para o louvor da glória dele. Tudo foi feito para ele. Essa é a realidade que nós devemos entender. E depois, ele avança sobre o aspecto e fala que tanto a sabedoria como a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, né, quem foi que aconselhou ele? Ninguém. Ninguém aconselhou ele, porque por ele são todas as coisas. Ele fez todas as coisas. E porque Ele fez todas as coisas, nós devemos glorificar a Deus por isso. Porque Ele nos deu o Evangelho da salvação. Porque é Ele quem morreu na cruz para que nós alcançássemos salvação. Então, nesse sentido, nós devemos compreender que é por meio dEle que nós temos todas as coisas. Você não tem mérito nenhum em sua salvação. Todo o mérito da salvação pertence a Deus. Todo o mérito, o fato de você ter sido chamado, deve render glórias a Ele, porque foi Ele quem fez. Foi Ele quem te alcançou aonde quer que você estivesse. Foi Ele. Então, é a Ele que nós devemos glória pela salvação. E Ele continua, né? Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Né? Porque quem compreendeu a mente de Deus? Na verdade, ninguém. Ninguém tinha a capacidade de buscar a Deus, de querer a salvação. Ninguém tinha a capacidade de sequer ler a Escritura e compreender a Escritura. Ninguém tinha a capacidade de olhar para as verdades de Deus e falar: eu sei como Deus queria dar a salvação. Mas, então nós devemos entender que nós não compreendemos a mente de Deus, porque Ele fez todas as coisas para Ele. Nós fomos feitos para Ele, e o propósito de todas as coisas é que nós fomos criados em Cristo Jesus para o louvor da glória dEle. Não existe outra possibilidade, só existe essa possibilidade. Então, a mente de Deus, ela é tão grandiosa que Ele nos chama a amá-lo de maneira adequada, Ele nos chama a viver de uma maneira adequada, que responda, né, ao propósito da criação, né, ao qual nós participamos por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esses versos, né, nós estamos vendo justamente o ápice. Né? Você chegou no alto da montanha, você viu toda a beleza do Evangelho, você contemplou, né, aquele cenário maravilhoso, né, do alto da montanha, né, você viu o alcance do Evangelho, né, por meio de Jesus Cristo, você percebe, né, a dimensão, né, e agora você pode, né, descer do alto da montanha, né, tendo uma visão clara daquilo que Deus preparou desde o princípio, porque o Evangelho não foi um acidente, né, não foi porque, de repente,
Deus viu que o homem errou e eu vou trazer salvação. Não, Deus já sabia desde a criação, desde antes da criação do mundo, que nós pecaríamos. Ele sabia tudo, o plano de Deus é perfeito. E agora que nós entendemos que o plano é perfeito, nós olhamos para esse cenário, né, e nós somos chamados a ter responsabilidade sobre o que Deus nos preparou através do Evangelho. Nós somos chamados a glorificar a Deus, e não existe outro motivo, outro propósito. Nós somos criados por Deus para adorar ao Criador. Fomos chamados por meio de Jesus Cristo para respondermos adequadamente ao Evangelho, vivendo em adoração a Deus, porque é apenas isso que nós temos que entender. Então, quando nós chegamos nesse ponto, né, no ápice da montanha, chegamos no alto da montanha, aí o apóstolo Paulo ele encaminha o texto para Romanos capítulo 12, né, que a maioria sabe de cor, versos 1 e 2 de Romanos. Né? Rogo-vos, pois, né, todo mundo sabe esses versos de cor. Né? Então, leiam para mim aí, vamos lá. Vocês percebem que ele começa falando sobre adoração. Então ele terminou falando sobre adoração e ele começa falando sobre adoração. O alvo é a glorificação. E ele usa o exemplo, né, havia ali judeus dentro daquela igreja, né, mesmo os gentios, né, sabiam que eles deveriam sacrificar aos deuses. E ele fala, agora os seus sacrifícios ao Deus verdadeiro, né, é você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso, é a sua adoração a Deus. Você vai a glorificar a Deus agora com a sua vida. Tá certo? Não é a respeito do que você faz para Deus. É a respeito de de todo o seu ser entregues, né, ou rendidos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Né? É uma palavra, né? Agora, não é simplesmente eu sirvo a Deus, não, você é escravo dele, você pertence a ele, você não é dono mais de si mesmo, você era inimigo de Deus e agora você se rendeu a ele, você agora pertence a ele, você não é mais dono de si mesmo. É isso, né? Esse é o princípio da adoração. Né? E é interessante que, no paralelo, né, o ápice daquele texto é justamente que ninguém compreendeu a mente de Deus. Né? Esse é o ápice daquele texto. E ele entra no verso 2 falando justamente a respeito da nossa mente, uma mente transformada. Transformar a mente, né, os seus entendimentos, com a renovação do vosso entendimento. A transformação da sua mente, para que a sua mente não seja mais os seus pensamentos não servem para nada, as suas ideias, os seus conceitos, tudo isso não vale nada. O que vale agora é aquilo que Deus estabelece, é o seu pensamento, as suas ideias conformadas aos pensamentos de Deus. Né? Nós agora temos a mente de Cristo, então o nosso pensamento tem que ser conforme o pensamento de Deus. E esse é o sentido da nossa adoração. Essa é a maneira adequada de responder ao Evangelho. Não tem uma outra maneira adequada de responder ao Evangelho, a menos que eu me renda, né, eu me submeta a esse Deus e coloque minha mente, meus pensamentos, meu coração, minhas ideias, todo o meu ser, né, em obediência à vontade de Deus, não mais à minha própria vontade. Né? Então, né, depois que a gente fez, né, uma ideia geral do texto, né, a gente vai pensar como eu aplico isso na minha vida. Né? Então, é a última parte, né, já último verso, não sei se eu... Só passar mais um slide aí. Isso. Então, nós vamos pensar em aplicações a respeito disso. Uma vez que eu fui chamado por Deus, né, uma vez que eu entendo que tudo foi por Ele, né, através de Deus, né, então, entendendo que tudo, né, o meu ser, a minha vida pertence a Deus. Eu pertenço, a minha vida pertence, tudo que eu tenho pertence a Deus. Nada do que eu imagino que é meu, tudo pertence a Deus. O meu ser, a minha vida, né, tudo aquilo que a gente pensa que é nosso, não é nosso,
pertence a Deus, né? Porque dele são todas as coisas. Você é dele, você é de Deus, né? Você não entende nada a respeito de Deus. Quem entende alguma coisa a respeito de Deus é Deus. O que você tem que fazer é se submeter ao entendimento dele. Você obedecer e se submeter ao que ele manda, né? Nesse sentido, é o sentido geral. Porque dele são todas as coisas. É por meio dele que você alcança a salvação. E por fim, né? Por ele são todas as coisas. Ou seja, porque para ele são todas as coisas. A sua vida pertence a ele, a sua vida deve servir aos propósitos de Deus. Então, esses são os elementos que a gente viu no texto. Então, o Evangelho, uma vez que nós conhecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a grandeza dele, a dimensão, a altura dela, né, o tamanho e a representatividade do Evangelho em nossas vidas, isso tem que levar a uma transformação de vida. Né, tem que levar a uma transformação. A minha maneira de pensar tem que ser diferente. Né? Ela tem que estar conformada àquilo que Deus estabelece. A minha mente tem que estar moldada pelo caráter e pela santidade de Deus. A minha mente tem que estar voltada a, cada dia, querer conhecer mais a Deus, querer conhecer mais a sua vontade e me dispor a fazer a vontade dele. A nossa vida deve ser transformada. Né? Então, os evangelhos são muito claros a respeito de que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Então, a minha vida tem que ser voltada a Deus. É impossível alguém que se diz, né, crente em Jesus Cristo e ainda continua vivendo os mesmos pecados, os mesmos erros. Né? Não é possível. Todo aquele que é chamado por meio de Jesus Cristo tem a sua vida transformada. É inevitável. Há frutos de arrependimento. Tem que haver, né? Porque Deus transforma. A segunda coisa que é importante, que eu queria destacar, é que a nossa vida deve ser para glorificar a Deus. Não tem outro sentido, né, para viver do que não glorificar a Deus. Se eu vivo nesse mundo buscando a honra dos homens, a posição social, se eu fico buscando ser reconhecido pelas pessoas, querer que as pessoas me elogiem ou qualquer coisa desse gênero, eu estou buscando a minha glória e não a glória de Deus. Mas nós somos chamados para glorificar a Deus. A minha vida só tem um propósito. Ela só presta para glorificar a Deus. Ela não presta para outras coisas. Então, eu vou colocar as palavras nesses termos, porque eu acho que fica mais claro para a gente. Então, ela só presta se eu vou buscar com a minha vida glorificar a Deus. Então, esse é o propósito. E eu entendo que esse texto aponta para essa realidade. E um outro aspecto que o texto também passa, ele permeia essa ideia, é justamente a divisão que havia entre judeus e gentios dentro da igreja. Havia uma divisão, havia diferenças. E uma vez que a realidade do Evangelho só tem um método de salvação, esse método de salvação foi estabelecido por Deus, a salvação é Deus quem dá. Você foi alcançado por Deus porque Ele quis, não é porque você quis. Você foi criado e foi em Cristo Jesus, como uma nova criatura para louvor da glória de Deus. Então, diante dessas realidades, não há espaço para divisões na igreja de Deus. A igreja é chamada para viver unida, com um único propósito, que é a proclamação do Evangelho. Porque, nesse sentido, nós como igreja temos um único propósito aqui, que é dar glórias a Deus e levar o Evangelho ao mundo. Então, você é absolutamente responsável por levar o Evangelho às pessoas, para que elas conheçam o amor de Deus, para que elas conheçam a vontade do Criador, aquele que nos deu o Evangelho da salvação. E, se Ele tem nos abençoado com o Evangelho da salvação, o que a gente tem que fazer? Abençoar outras pessoas com o Evangelho da salvação. É o mínimo que a gente deve fazer. E se eu fizer isso, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. O pastor Viana sempre fala isso. Não fiz nada mais do que a minha obrigação, que é levar o Evangelho às pessoas. Então, não há espaço para divisão. Não há espaço. A igreja deve trabalhar unida, entendendo que ela deve glorificar a Deus, entendendo que ela deve proclamar o Evangelho ao mundo. Você deve amar a Deus e deve amar ao próximo. Então, ele vai falando, quando nós buscamos, e somos transformados pela nossa mente, nós somos o quê? Santificados na palavra. João 17 fala isso. E lá no mesmo livro de João, capítulo 17, lá para os versos 20 e 21, ele fala o quê? Para que sejam um, para que o quê? Para que o mundo conheça que
Jesus Cristo foi enviado. Então, essa é a realidade. Então, a igreja não pode ter divisões. A igreja tem que estar unida como um corpo com um só propósito. Então, se há divisões, se há facções, se há discordâncias, então resolvam as discordâncias e as diferenças. Porque não há espaço na igreja do Deus vivo para divisões e contendas entre os irmãos. Então, se você é uma pessoa normal, né, e vive e tem um lar dividido não vai para frente. Né? E acho que o melhor campo de treino para a sua vida de unidade na igreja é na sua casa. Né? Aprenda a viver em unidade com a sua esposa, aprenda a viver unidade com seus filhos, né? Aprenda a viver unidade no contexto da igreja. Né? Porque, nesse sentido, nós vamos cumprir com o propósito que Deus estabeleceu, que é a glória dele. Né? Então, em todas essas coisas, né, nós percebemos que o Evangelho, né, ele é o centro, né, do livro de Romanos, nessa parte teórica, nessa sessão teórica que vai até o capítulo 11, e ele explana a respeito do Evangelho, do alcance dele, e nós, uma vez que entendemos o Evangelho, né, e entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, agora só nos resta buscar, né, nos rendermos a Deus completamente e glorificarmos a Deus com nossas vidas. Amém? Então, eu espero que nós possamos aplicar isso, né, em nossas vidas e que aqui, essa igreja, né, cada vez mais possa crescer no sentido do entendimento a respeito do Evangelho e que possa verdadeiramente cumprir com o mandato de Deus, né, glorificando a Deus com as suas vidas, proclamando o Evangelho ao mundo que ainda não o conhece. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Santo e amado Deus, nós te agradecemos nessa noite porque o Senhor tem nos chamado em Cristo Jesus para uma nova vida. Te pedimos que o Senhor direcione os nossos corações, as nossas vidas, para cada vez mais amarmos a Cristo, para cada vez mais amarmos a Tua Palavra, para cada vez mais amarmos o Teu Evangelho. Que a Tua igreja cresça para a Tua honra e Tua glória. É em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém, Senhor. Pastor. Irmãos, então, boa noite. Até no sábado, né, que nós temos a nossa ceia. Tá? Que Deus abençoe e bom resto de semana a todos.